Meus amigos, está se aproximando o final da Copa do Mundo, né? Eu já sei a final, você já sabe a final. E no vídeo de hoje eu resolvi aqui fazer um pouco diferente. Não vou falar especificamente da Argentina e do Lionel Messi. Já falei muito aqui nesse canal sobre esses dois assuntos. No vídeo de hoje eu resolvi olhar para o outro lado da moeda, né? Afinal de contas, como que a Espanha conseguiria irá conseguir vencer a seleção da Argentina. E eu me peguei pensando a respeito dos jogos da Argentina. A gente consegue notar uma coisa muito comum, né? Eles são caras muito raçudos, eles precisam correr para o Messi, eles precisam gerar espaços, não podem jogar com muita intensidade, porque o maior jogador de todos os tempos já está com os seus 39 anos, então é mais difícil para o Messi acompanhar os jogadores, que são evidentemente mais rápidos, são mais explosivos, então eles precisam cadenciar o jogo próximos ao Messi. Então a seleção da Argentina, o que ela faz? O que você faz quando você tem o maior jogador da sua geração, o melhor jogador da história? Você precisa potencializá-lo e precisa também colocar pessoas próximas a ele. Então a Argentina, como é que ela se arma? Ela arma o esquema tático pensado em municiar o Messi para que ele não precise correr tanto. A gente não vai ver essa seleção da Argentina colocando o Messi para dar pique de 20 metros, de 30 metros em velocidade. O Messi é o cara de bola no pé, então é receber e aí estes jogadores fazerem a ultrapassagem para que possam dar continuidade às jogadas do Messi, porque quando você tem um jogador tão genial que consegue resolver o jogo em apenas 2, 3 toques na bola, você evidentemente vai preferir potencializar o talento do seu maior jogador geracional do que ficar fazendo ele correr e se desgastar o tempo todo. Logo, se a gente parar para pensar na seleção da Espanha, ela tem o casamento, que eu diria, o casamento perfeito para vencer essa seleção da Argentina e para impedir que a Argentina consiga o bicampeonato mundial seguido. E por que você fala isso, Matheus? Por que você fala isso, Matheus? É muito simples. A Argentina, né, por ser uma seleção de mais garotos e tudo mais, depender quase que exclusivamente do seu principal jogador para resolver os jogos, a seleção da Espanha consegue contornar tudo isso fazendo o que a Suíça fez. A Suíça, que teve o jogo mais difícil para o Lionel Messi. Como que eles fizeram isso? Eles avançaram as linhas, então todo mundo subiu e aí o Messi tentando fazer com que o Messi ficasse encaixotado, fazendo com que o Messi precisasse tabelar. Obviamente, né, que foi o jogo mais próximo de que eu, pelo menos, consegui enxergar a Argentina com sérios riscos de perder. Então, a seleção da Espanha, ela tem o código, né? Ela tem as armas necessárias para fazer com que eles consigam vencer a Argentina. E fora, além da escola da seleção da Espanha, que forma jogadores que gostam de ter a bola no pé, que gostam da tabela, que gostam de controlar o jogo no meio campo, eles também têm as duas principais armas fora o Lionel Messi da seleção brasileira, da seleção da Copa do Mundo, que Nico Williams e Lamine Yamal. Esses dois jogadores, apesar de não estarem tão bem nessa Copa do Mundo, eles podem decidir a qualquer momento. Então, como é que a Espanha pode fazer para vencer esse jogo? Obviamente que pela Argentina estar focando em potencializar o Messi, o que a Espanha precisa fazer? Fazer o que ela faz de melhor, que é tocar a bola. Foi assim que conseguiu a Euro em 2008, foi assim que conseguiu a Copa do Mundo de 2010, tendo uma escola de toque de bola. Então é uma seleção que não vai se expor, porque quando você se expõe para jogadores como o Messi, por exemplo, que tem uma leitura de jogo das melhores da história, você não pode se dar ao luxo de deixar o Messi com tempo para pensar. Então o que eu, Matheus, aqui com o meu simples tato visual, consigo colocar para vocês? Que para a seleção da Espanha conseguir vencer a seleção da Argentina, você precisa primeiro controlar o jogo, que a seleção da Espanha faz muito bem, né? Você tem caras com um passe excelente, desde o Cucurella até
o Lamine Yamal, eles saem tocando a bola, então é uma seleção que tem uma cadência de jogo, né? Então, quando você tem o controle do meio-campo, acho que as pessoas estão começando a entender isso mais nessa Copa do Mundo, por exemplo. Quando você tem um controle do meio-campo e se utiliza dos seus potenciais melhores jogadores para resolver jogos, isso obviamente te dá uma vantagem com relação a outras seleções. Logo, o Scaloni ele não costuma repetir escalações, isso é uma virtude dele. Ele é um cara que gosta de ter diversas opções de jogo, ele não repete atletas. Então, para a seleção da Espanha conseguir se sobressair, acredito que ela precise necessariamente controlar o meio-campo. Então, você tendo o controle de bola, né, você cadenciando o jogo e espetando os seus melhores jogadores, apesar de não estarem fazendo uma Copa sensacional, isso é claro, Nico Williams e Lamine Yamal, você utilizando o 1 contra 1 desses caras, que é simplesmente fantástico. Então, você tendo o potencial de tocar a bola e tendo chances de colocar a seleção da Espanha no 1 contra 1 próximo à área, isso é um grande triunfo da seleção da Espanha, porque não adianta nada você ficar tentando driblar do meio campo, não vai surgir o efeito esperado. Então a seleção da Espanha, ela precisa cadenciar o jogo e controlar o jogo. Então a gente pode ter certeza que no início do jogo vamos ter uma Espanha tentando cadenciar a bola e potencializar os seus principais jogadores, Nico Williams e Lamine Yamal, enquanto a seleção da Argentina vai jogar como continua jogando nessa Copa do Mundo, que marcando pressão o tempo todo, deixando o Messi sozinho para que o Messi, em 2, 3 toques na bola, consiga resolver o jogo. E isso pode dar certo nessa final? Obviamente que pode, mas a seleção da Espanha, acredito eu, que tenha mais ferramentas para vencer a seleção da Argentina do que o contrário, porque apesar do Messi ser o jogador atemporal e dele poder resolver o jogo para você a qualquer momento, a qualquer segundo, o Messi pode achar um companheiro na cara do gol, o Messi pode fazer uma jogada individual e servir os companheiros. Você tem um jogador a menos para marcar uma equipe que gosta do meio-campo, que gosta da posse de bola. Isso pode ser um diferencial para que a seleção da Espanha consiga vencer essa Copa do Mundo. Então, assim, acredito que o favoritismo é bem equilibrado, apesar de todos estarem apontando para um bicampeonato mundial da Argentina, mas eu acredito que é um jogo bem equilibrado e quem errar menos vai ser quem vai conseguir vencer essa Copa do Mundo, né? Então, você pode ver aí o Dani Olmo também, que é um cara do meio campo que pisa na área bastante, é um cara que pode fazer o diferencial para a seleção da Espanha, né? O Lamine Yamal, apesar de não estar bem nessa Copa do Mundo, né, no quesito do que ele joga no Barcelona, não chega nem perto do que ele está apresentando nessa Copa, mas talvez no último jogo, no jogo mais importante, o Lamine Yamal consiga resolver o jogo. Agora, para o lado da Argentina, vai ser, eu diria, mais do mesmo, mas no bom sentido, de você ter os 10 jogadores, né, jogando para Lionel Messi, para que ele, em um lance espetacular, num passe, numa assistência, numa jogada individual, consiga fazer com que a Espanha almeje o segundo campeonato mundial seguido inédito, que nem mesmo o Maradona conseguiu. Então, assim, acho que é um jogo bem pau a pau, é um jogo em que qualquer lado pode vencer, mas vai vencer quem tiver o esquema tático melhor executado. Será a Espanha que vai conseguir tocar a bola no meio campo e vai conseguir chamar a equipe da Argentina em numa bola enfiada? Lamine Yamal, Nico Williams conseguirão vencer na velocidade de marcar gols, ou teremos mais uma partida histórica de Lionel Messi, fazendo com que ele tenha, quem sabe, mais uma assistência ou mais um gol na sua, que eu acredito que será a última Copa do Mundo e será triunfado com o segundo campeonato mundial seguido. Bom, é um jogo realmente assim, tirando a questão lúdica do possível bicampeonato mundial seguido, né, do tetra da Argentina, eu pelo menos enxergo um jogo
50-50, né? O jogo que poderá ser decidido nos minutos iniciais, porque a Argentina é uma equipe que todos, exceto o Messi, correm atrás da bola, né? E talvez em uma dessas roubadas de bola, Messi, em noite de Messi, em dia de Messi, possa marcar o gol e possa dar a vitória para a seleção da Argentina, ou, né, o tic-tac, a escola da Espanha, vai conseguir vencer mais um campeonato mundial com a mesma fórmula de sempre, formando jogadores que conhecem o esquema tático da Espanha e que gostam da bola e que tratam a bola bem. Em qualquer um dos dois cenários, né, quem gosta de futebol vai ficar feliz, né? O bicampeonato mundial do Messi, que além de trazer felicidade para nós que somos fãs de Lionel Messi e para os argentinos, obviamente que quem acompanha futebol e que não é tão fanático por um ou por outro, por Messi ou por Cristiano Ronaldo, vai ficar muito feliz de ver o fechamento desse ciclo, ou estaremos vendo o início de outro, né? A seleção da Espanha vencendo mais uma Copa do Mundo depois de 16 anos, com um jogador que é atemporal, que está surgindo, curiosamente é um jogador culé também, assim como o Messi surgiu em meados de 2006, temos o presente e talvez um possível futuro melhor do mundo, Lamine Yamal. Tem mais um vídeo aqui que eu vou trazer para vocês sobre, será que um abraço, até a próxima. Fui.